Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, dando continuidade à nossa série de mensagens, Raízes. E apenas fazendo uma lembrança do último culto que nós tivemos, no qual nós ouvimos, através do pastor Wellington, a palavra de Deus, nos chamando, nos convidando, nos convocando, na verdade, a sermos cheios da plenitude de Deus, cheios do Espírito Santo. E eu estou plenamente convicto que um dos sinais mais claros da presença, do poder e da plenitude do Espírito Santo na vida de um cristão, na vida de um discípulo de Jesus, é a humildade, é a capacidade de submeter-se a alguém, de servir ao outro, com paixão e excelência. Não é por acaso que, depois do apóstolo Paulo trazer o imperativo, enchei-vos com o Espírito, ele diz no versículo 21 do capítulo 5 de Efésios: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Isso daqui está linkado ao mandamento enchei-vos com o Espírito. O que nós lemos na nossa Bíblia, sujeitem-se ou sujeitando-vos, em outras traduções, no gerúndio, na verdade, no texto original é um particípio, ou seja, um particípio que está ligado ao verbo principal do texto, ao imperativo, que traz a ideia de resultado. Então, tudo aquilo que a gente lê depois do enchei-vos com o Espírito, no particípio, é resultado da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Então, a demonstração visível de que o Espírito não só habita em nós, mas ele nos preside, é o fato de nós nos sujeitarmos, darmos a primazia, a proeminência ao outro. Agora, vale ressaltar aqui, antes da gente continuar, que o que Paulo está dizendo, e eu sei que isso vai fazer todo sentido para o tema dessa noite, é que todos nós, todos os discípulos de Jesus devem se sujeitar uns aos outros. Então isso daqui é para toda a igreja, não é para uma classe, para um grupo, é para todo mundo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então tem a ver com todos se sujeitando, não apenas a um grupo de pessoas. Dito isto, nós vamos concentrar essa expressão aqui de Paulo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, às mulheres, às esposas, e vamos mostrar como que isso se aplica à submissão da mulher ao seu marido, conquanto seja algo que todos nós devemos praticar. Aqui no texto nós vamos iniciar essa reflexão a partir do papel das mulheres. E eu quero que você saiba uma coisa antes da gente continuar. O meu compromisso, aqui sempre, o compromisso de todos os pastores que assumem o púlpito da igreja, é de sermos biblicamente fiéis e não politicamente corretos. Qual a razão de falar isso no começo dessa reflexão? Porque muita coisa que eu vou trazer hoje, ela vai na contramão da nossa cultura, ela ofende o espírito do nosso tempo. Haja vista que o mero mencionar a palavra submissão já causa arrepio em muita gente, sobretudo em muitas mulheres. E eu creio que isso acontece porque há duas forças principais que deturparam
essa palavra submissão ou sujeição. A primeira força é o machismo, que é uma deturpação do papel bíblico do homem, da masculinidade bíblica. É uma distorção que acaba desvalorizando a mulher. A outra força é a força do feminismo, que eu diria do feminismo radical. Porque talvez não todas, mas muitos movimentos feministas olham para a Bíblia como um documento machista, retrógrado, antiquado, misógino, e elas negam qualquer papel diferente para o homem e para a mulher no contexto do casamento. Elas rejeitam que no matrimônio exista um papel para a mulher e um papel para o homem, papéis diferentes, mas que se complementam. A Bíblia repudia, obviamente, todo pensamento que desvaloriza a mulher. A gente pode começar em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Essa é a base dos direitos iguais entre homem e mulher. Não há diferença. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homens e mulheres compartilham do mesmo privilégio de serem feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, homem e mulher possuem a mesma importância, o mesmo valor, a mesma dignidade diante de Deus. Não há diferença. Ou seja, onde quer que exista opressão da mulher, violência à mulher, assédio à mulher, qualquer tipo de abuso físico e psicológico à mulher, a imagem de Deus está sendo vilipendiada. É por isso que nós precisamos defender, a igreja não precisa de movimento feminista para defender o valor das mulheres, porque nós temos aqui o documento supremo para dizer que homem e mulher têm igual importância diante de Deus e deve ter diante de nós, porque ambos foram feitos à imagem e semelhança do Deus Criador. No entanto, a Bíblia também repudia toda a negação da existência de papéis diferentes no casamento, para homem e para mulher que se complementam. Ela repudia. Porque o mesmo livro de Gênesis, agora no capítulo 2, no versículo 18, diz: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus criou a mulher no contexto da aliança matrimonial, para que ela seja auxiliadora. Isso é parte do plano original de Deus. Essa palavra auxiliador aparece no Antigo Testamento mais de 20 vezes. Apenas em 2 ocorrências é aplicada à mulher, no livro de Gênesis. Em todas as outras, ela se refere a Deus como aquele que auxilia o seu povo, que sai em socorro do seu povo, que ajuda o seu povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ser auxiliador ou ser auxiliador, ao invés de ser uma posição de inferioridade, é uma posição altamente digna, que o próprio Deus tem. Agora, infelizmente, à medida que Adão e Eva tomaram a decisão de romperem com Deus Criador, o relacionamento matrimonial se tornou uma relação assodada. Nós vemos hoje disformidades no relacionamento conjugal, problemas, consequências terríveis. O mesmo texto, vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículo 16, quando Deus está dizendo para o homem e para a mulher quais foram as consequências do erro deles, da opção que eles fizeram em romper com o céu, com o Deus Criador. Deus disse assim à mulher:
multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. A liderança do marido, pós-queda, se tornou uma liderança tirânica, uma liderança abusiva, uma liderança maldosa, uma liderança ruim. Vejam, quando vocês estudam a história das civilizações antigas, vocês percebem, quem gosta de história, quem é professor de história aqui, formado na área, que as mulheres eram consideradas como nada nessas civilizações. Nada. A mulher não tinha valor, a mulher não tinha voz, a mulher não tinha dignidade. A mulher só servia para uma coisa, vocês sabem, para gerar filhos, para procriar, só para isso, mais nada. Na época de Jesus, por exemplo, na época de Jesus, o esposo poderia se divorciar da esposa por qualquer motivo. Essa era uma tradição de um rabi dos judeus, de um mestre da lei dos judeus. Ele defendia assim: se a mulher errar na comida, você pode divorciar. Se a mulher engordar depois do casamento, pode divorciar. Se a mulher não usar o véu em público, pode se divorciar. Se o homem se sentir atraído por outra mulher, pode se divorciar. Então, assim, o homem poderia se separar da mulher por quaisquer razões, as mais triviais. A mulher, em nenhum caso, poderia deixar o marido. Não é por menos que Jesus fala sobre o divórcio. E ele é taxativo. O divórcio é por causa da dureza do coração de vocês. Vocês banalizaram o divórcio. Banalizaram o divórcio. E ele volta lá para o Antigo Testamento para mostrar o quão sagrado é o matrimônio. E mais, para proteger o direito das mulheres que estavam sendo escrachadas, humilhadas, expulsas de suas casas e se tornavam assim mendigas, porque dependiam completamente dos seus maridos. Quem diz que a Bíblia é machista, misógina, antiquada, retrógrada, não sabe o que está falando, ou fala por desconhecimento ou por maldade. Porque se há um documento, se há um texto, se há um livro, se há alguém que resgatou o valor das mulheres, foi Jesus. Deus escolheu o ventre de uma mulher para se tornar carne. Ele poderia, como Deus, vir a esse mundo de qualquer forma, se manifestar de qualquer jeito, mas ele decidiu vir ao mundo através do ventre de uma jovem judia. As mulheres compõem a genealogia de Jesus, elas estão lá, num tempo em que as mulheres não eram contadas, elas estão na genealogia. Jesus tinha discípulas numa cultura onde as mulheres não poderiam estudar com os rabis, com os mestres judeus. As mulheres estavam aos pés da cruz da morte de Jesus. A Bíblia narra apenas um homem, João. Mas as mulheres estavam lá. As mulheres foram as primeiras a testemunharem a ressurreição de Jesus. As mulheres foram as primeiras a pregarem o Evangelho de Jesus. As mulheres receberam no livro de Atos o Espírito Santo de Deus. As mulheres eram líderes estratégicas na igreja primitiva. Jesus resgatou o valor das mulheres. Aí você pode estar se questionando, então por que o apóstolo Paulo traz aqui no texto algo que aponte para a submissão da mulher ao seu marido? Por que ele falou sobre isso? Qual a razão? Porque Paulo ensinava muito a respeito da liberdade que nós temos em Cristo. Que em Jesus não há mais escravo livre, senhor, servo, gentio, judeu, homem, mulher, todos em Cristo têm os mesmos direitos, todos. O grande problema é que, por causa desse ensino, algumas mulheres poderiam interpretá-lo como um tipo de liberdade
para não se submeterem, não se sujeitarem mais aos seus maridos e não os respeitarem mais. E aí nós entramos no nosso texto, que diz assim: esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. A gente vai pensar nos próximos minutos aqui sobre sujeição da mulher ao seu esposo, submissão da esposa ao seu marido. Uma definição, assim, breve a respeito do que é submissão. Na minha perspectiva, dentro daquilo que a gente estudou, que a gente leu, submissão nada mais é do que respeitar o marido, primeiro no coração, nas palavras e nas atitudes, e auxiliá-lo na missão que ele recebeu de Deus de liderar espiritualmente a sua esposa de maneira sacrificial. Certo? Agora vamos detalhar o que significa a submissão e o que não significa a submissão. Primeiro, a submissão honra a Deus. A submissão é um ato de honra a Deus, em primeiro lugar. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Paulo pode estar dizendo que a mulher deve respeitar ou se sujeitar ao esposo, assim como ela se submete a Deus. Mas pode ser também que o apóstolo Paulo esteja ensinando as mulheres que elas devem se submeter ao marido por causa do Senhor, ou como se elas estivessem fazendo isso para Deus. O que para mim faz muito sentido à luz do versículo 21, porque no versículo 21, não sei se vocês lembram, Paulo disse: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Façam isso por causa dele, de Deus, não do seu marido exatamente. Se submetam, respeitem o marido de vocês, em virtude da consciência que vocês têm para com Deus. É por causa dele, não do cônjuge, exatamente. Respeite o seu marido, porque você ama o seu Deus. Olha a intensidade da coisa. Olha a intensidade da coisa. O que Paulo está mostrando é que as mulheres honram a Deus, cultuam a Deus, servem a Deus, no contexto da relação conjugal delas. Não adianta tentar oferecer a melhor e mais excelente, apaixonada adoração a Deus aqui, aos sábados ou aos domingos, se de segunda a sexta você desrespeita, desonra o seu marido. O culto que agrada a Deus aqui, ele é apenas um reflexo do culto que agrada a Deus entre as quatro paredes do nosso lar. O amor da mulher por Jesus é refletido no respeito da mulher para com seu marido. A submissão também reconhece que Deus estabeleceu papéis diferentes e complementares na família. O texto é claro. É verdade que o apóstolo Paulo disse no versículo 21 que a submissão é mútua. Sujeitai-vos uns aos outros, ou sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mas isso não significa que não existam papéis diferentes dentro de casa, na família. Deus criou uma estrutura, uma governança dentro das nossas casas, onde o marido é o líder. Portanto, a submissão é supracultural e atemporal. Supracultural porque ela não está restrita a uma determinada cultura, a uma cultura retrógrada, antiquada, machista, misógina, antiga, e nem está circunscrita a um determinado tempo, a um determinado século. Não. Paulo faz uma analogia do relacionamento de Cristo com a igreja e do relacionamento do marido
com a mulher. Correto? Está claro isso. O que Paulo diz que Cristo é da igreja? Cabeça. E Paulo diz que o marido é o quê da esposa? Cabeça. Nas duas vezes que o apóstolo Paulo usa o termo cabeça em Efésios, ele fala sobre a autoridade de Cristo, sobre o governo de Cristo, sobre a liderança de Cristo. Então o que Paulo está dizendo é que o marido, sim, ele é o líder da esposa. Por que eu estou lembrando desse aspecto? Porque a submissão, em outras palavras, é um princípio bíblico. Então, o argumento que você em submissão ao seu marido, você, o que enfatiza o aspecto voluntário da submissão. Repito, voluntário, não opcional. Não uma submissão motivada, óbvio, pelo amor do marido por ela, mas principalmente motivada pelo temor dela a Deus. E diante disso, ela escolhe se submeter. Paulo não diz, maridos, obriguem as suas mulheres a se submeterem a vocês. A ordem não é dada aos homens sobre as mulheres. Paulo fala com as mulheres e diz, submetam-se. Vocês que fazem essa opção. Essa opção, essa escolha, não é uma imposição do cônjuge, é uma escolha da mulher, constrangida pela consciência dela para com Deus. A submissão também é um treinamento espiritual, um grande treinamento espiritual, porque a submissão, eu não tenho dúvida disso, é um ato de negar-se a si mesmo. É difícil, porque a submissão, como eu disse, definir, é dar prioridade ao outro, primazia ao outro, preferência ao outro, é colocar o outro em primeiro lugar, que é muito difícil, extremamente difícil. Mas vejam, é nessa decisão de batalhar contra o egocentrismo e contra o individualismo que a mulher encontra a sua verdadeira liberdade e o seu verdadeiro empoderamento. A verdadeira liberdade da mulher, o verdadeiro empoderamento, vem através dessa batalha da mulher contra o seu ego faminto, o seu ego pecaminoso. É só assim. O que a cultura está dizendo e ensinando para nós, e agora para as mulheres, é isso aqui. É você ter a autoridade de dizer, você não manda em mim. Você não manda em mim. Eu sou livre. Eu estou empoderada para isso. Ninguém manda em mim. É o que a cultura está ensinando a gente a dizer. Que poder é o poder para dizer para as pessoas, vocês não mandam em mim. O Evangelho nos ensina a dizer outra coisa, completamente diferente, embora parecido. O Evangelho não me ensina a apontar para você e dizer, você não manda em mim. O Evangelho me ensina a apontar para mim mesmo e dizer, você não manda em mim. Essa é a verdadeira liberdade. Esse é o verdadeiro empoderamento. É a capacidade de lutar contra aquilo que eu quero. A submissão liberta você da escravidão de achar que tudo tem que ser feito do seu jeito. Então, quando você se sujeita a alguém, quando você se sujeita, se submete à autoridade, à liderança, por exemplo, do seu esposo, você está dizendo para você mesma, as coisas não precisam acontecer do meu jeito. Essa é uma batalha vencida contra o pecado, por isso que eu disse que a submissão é um treinamento espiritual. A submissão é um golpe na sua natureza inclinada para o mal. A submissão é um ato de crucificação do seu ego. A submissão envolve tudo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Você está casado e diz assim,
Bom, na minha vida financeira, quem manda sou eu. Na minha vida profissional, quem manda sou eu. Na minha sexualidade, quem manda sou eu. Nas minhas coisas, quem manda sou eu. Peraí, que papo é esse? Não é mais você. Não são mais os seus planos. São os nossos planos. Não são mais os seus recursos. São os nossos recursos. Não são mais os seus filhos, são os nossos filhos. A gente precisa aplicar aquilo que Deus falou sobre o casamento, que quando nós nos unimos em aliança matrimonial, duas pessoas se tornam uma só carne. É o princípio uma só carne aplicado para todas as esferas da vida. Eu não estou falando que você precisa anular a sua individualidade, você precisa matar o seu individualismo e parar de ficar conjugando verbos na primeira pessoa do singular. Agora é na primeira pessoa do plural. Nós, não é mais meu, é nosso. Eu sei que a princípio esse detalhe em tudo assusta, claro que assusta. Sujeitar-me a alguém em tudo? Mas vamos lembrar que Paulo não está falando aqui com um marido tranqueira e com uma mulher espetacular. Não é esse o contexto. O apóstolo Paulo está escrevendo para discípulos de Jesus. E Paulo fala muito mais dos homens, e calma, mulheres. Semana que vem a gente vai conversar sobre os homens. Paulo dedica o dobro de versículos para falar sobre os homens. A gente vai chegar lá. Eu sei que assusta, mas esse é o contexto, é de um casamento cristão, entre uma mulher e um homem que a ama, de tal forma que ele está disposto a dar a vida dele por amor a ela. Então, é dentro desse contexto. Portanto, eu diria, a submissão envolve quase tudo, não envolve tudo, porque existem limites para a submissão. A mulher que se cala diante das agressões físicas do marido, ela não está sendo submissa. A mulher que se cala diante do abuso sexual que o parceiro pratica contra os filhos dela, não está sendo submissa. A mulher que sofre traições e continua calada, ela não está demonstrando necessariamente submissão. A mulher que está vivendo em regime de opressão dentro de casa, sendo violentada na sua dignidade, ela não está sendo necessariamente submissa, porque a submissão ela tem limites, e aí eu já entro em outro campo importante para nós, que é o que não é submissão. O que não é submissão? Submissão não é subjugação. Submissão não é colocar o seu marido no lugar de Deus, não é. Como se o seu marido tivesse autoridade absoluta sobre a sua vida. Ele não tem autoridade absoluta sobre a sua vida. Se a sua submissão ao seu marido implicar em submissão a Cristo, você tem todo o dever, todo o direito de desobedecer o seu marido e obedecer a Deus, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. A única autoridade absoluta que existe é a autoridade de Jesus sobre a nossa vida e de mais ninguém. Todas as outras autoridades são relativas àquilo que agrada o coração do nosso Deus. Outra coisa, submissão não é repressão. Submissão não é uma mordaça na boca da mulher. A mulher tem opiniões, ela tem vontades, ela tem ideias, ela tem perspectivas, e ela não precisa suprimir nada disso. Num casamento saudável, não estou falando num casamento disforme e doente, mas num casamento saudável, a mulher pode e deve vocalizar, expressar, comunicar a sua vontade com todo respeito ao seu marido. Mas num casamento saudável é isso que acontece. Veja o exemplo de Jesus, ele é o exemplo do que significa a submissão.
Jesus se submeteu ao Pai e foi obediente até a morte de cruz. Mas lá no jardim do Getsêmani, mesmo sendo um filho obediente ao Pai e completamente, perfeitamente submisso à vontade do Pai, ele vocalizou a sua vontade, ele manifestou o seu desejo: Pai, afasta de mim esse cálice, eu não quero bebê-lo, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Então a submissão não é repressão. Até porque o papel da mulher como auxiliadora envolve um tipo de auxílio que se manifesta através de conselhos, através de palavras, palavras de encorajamento, palavras de elogio, palavras de orientação e até palavras de repreensão, sim. Submissão também não tem nada a ver com omissão. Submissão não é você se omitir do dever que você tem, do chamado que você tem de influenciar o seu marido. Você tem esse chamado de influenciá-lo, não manipulá-lo, mas influenciá-lo sim. Pedro ensinou isso para a gente. Pedro disse assim: do mesmo modo, mulheres, cada uma de vocês esteja sujeita a seu marido, para que, mesmo se ele rejeitar, a palavra seja ganho sem palavras pela conduta da esposa, ao observar a conduta pura e respeitosa de vocês. Pedro está dizendo: vocês podem e devem influenciar os seus maridos, mas essa influência, ela é muito mais eloquente, muito mais eficaz em alguns períodos da vida e do casamento sem palavras, apenas com as suas atitudes, com os seus exemplos. As atitudes da esposa são mais eloquentes, são mais audíveis, são mais compreensíveis, através da vida dela, da postura dela, das atitudes dela. E você, mulher que está aqui, você tem uma grande responsabilidade como auxiliadora. O seu marido precisa de você. Ele precisa de você. Quem falou isso foi Deus. Deus falou: não é bom que o homem esteja só, ele precisa de uma esposa. O seu marido precisa de você. E você tem um grande poder nas suas mãos. Você tem o poder de edificar um lar saudável, forte. Ou você tem o poder de destruir a sua casa e o seu casamento. A sabedoria de Deus fala muito a respeito disso. Provérbios, capítulo 14, versículo 1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as suas próprias mãos. Provérbios, capítulo 12, versículo 4, a mulher de valor é a coroa do marido, mas a de comportamento vergonhoso apodrece os ossos dele. Está aí. Vocês têm um poder nas mãos de vocês, para edificar a casa, para ser razão de honra para o esposo. Ou vocês têm a capacidade de demolir as bases, os fundamentos e as estruturas da família de vocês. Submissão também não é limitação, no sentido de inferioridade. Entregar a liderança da sua casa ao seu marido, confiar a liderança espiritual do seu lar, do seu casamento, ao seu esposo, não tem nada a ver com não ser tão competente quanto ele para liderar. Não significa ser inferior. Não. Tem muitas mulheres que são melhores líderes do que os homens, várias. A nossa igreja é um exemplo de uma comunidade composta por uma liderança onde nós temos muitas mulheres extremamente competentes. E Deus seja louvado por isso. Mas dentro da sua casa, sobretudo, você precisa confiar a autoridade do seu lar para o seu marido. A liderança pertence a ele, não pertence a você. A autoridade é dele, não sua. Isso não tem a ver com você ser inferior ou não ter habilidades na área da liderança. Foi Deus quem projetou a sua família para funcionar assim. Foi Deus quem determinou a governança do lar. E Deus sabe o que está fazendo. A gente precisa confiar no modelo que Deus nos legou. Meus queridos, quando eu falo sobre esse tema, eu peço a paciência daqueles que não fazem parte da igreja, não têm familiaridade com esses tópicos aqui, e até ficam um pouco escandalizados. Eu peço paciência por uma questão lógica.
A cultura moderna não tem sido suficiente para construir famílias fortes. A família está se deteriorando, sendo destruída, dinamitada pelos valores da cultura. Então, pelo menos, por uma questão lógica, abra o seu coração para um novo modelo de família. A gente precisa confiar no que Deus está fazendo. E a primeira vez que houve a inversão de papéis no casamento, quando a mulher deu um passo à frente do seu marido, na autoridade do seu lar, a queda veio. Bem, já chegando ao final, a Bíblia mostra esse princípio claramente para nós, mas ela não entra em detalhes. Como que o princípio da submissão ele vai se manifestar e se demonstrar na prática? Não tem. Qual é o meu conselho para você? Eu não vou entrar aqui em detalhes também, de como submeter ou não submeter, não. 3 coisas. Primeira, leia livros bons sobre o tema. Isso é uma coisa. Converse com mulheres piedosas, sábias, experientes sobre essa questão. Mas o terceiro, para mim, é o mais importante. Porque essas autoras de livro e essas amigas espirituais têm maridos diferentes dos seus. Vivem em contextos diferentes, situações diferentes. A melhor forma de você saber como honrar o seu marido, respeitar o seu marido, se submeter ao seu marido dentro dos moldes bíblicos, é conversando com ele. Não existe forma melhor de você rever algumas coisas no seu casamento do que conversar com o seu cônjuge. O que falta às vezes em muitos relacionamentos, eu já tive ao longo dessa caminhada pastoral, muitas conversas com muitos casais, e assim, eu percebo que não existe comunicação entre os cônjuges. Pergunte para o seu marido, como que eu posso honrá-lo mais? Como que eu posso me submeter mais a você? Como que você vai se sentir mais respeitado por mim? Você tem se sentido desrespeitado pelas minhas atitudes e palavras? Converse com ele. E agora, deixe eu fazer algumas aplicações rápidas. Porque a gente tem um grupo aqui bem diferente, bem diversificado, bem plural. Eu quero falar com as mulheres solteiras aqui, nesse momento. Eu creio que nós temos aí algumas mulheres solteiras, jovens. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, é como se eu estivesse aconselhando minha própria filha. Escolham um homem, um rapaz, com quem vocês terão facilidade de se submeterem. Escolha uma pessoa para se casar que seja fácil se submeter. De que maneira? Primeiro, tem que ser alguém que ame mais a Deus do que você. Tem que ser alguém que ame você de forma sacrificial. E tem que ser alguém que já demonstre capacidade de liderança nas pequenas coisas da vida. Por isso que às vezes se comprometer com alguém muito cedo é um risco, é um perigo, porque você ainda não conseguiu ter uma leitura madura daquela pessoa no tocante à capacidade que ele tem de liderar. O que esse menino lidera? Ele lidera alguma coisa? Ele demonstra habilidade na liderança? Ele conduz bem alguma coisa? Mas mesmo se você insistir nisso, olhe para ele e veja, ele lidera bem os estudos dele, ele lidera bem o tempo dele, ele lidera bem o corpo dele, ele lidera bem a sexualidade dele, ele lidera bem as finanças dele, ele lidera bem os compromissos que ele recebeu na igreja, ele lidera bem. Estejam atentas para que vocês se dediquem a alguém que vai liderá-las bem lá na frente. Se você ainda não encontrou essa pessoa, espere. E se você não encontrar essa pessoa, eu dou um conselho difícil para você, mulher solteira. Não se case. Pode parecer um absurdo isso. Falar para alguém não se casar. Mas vamos lembrar que o apóstolo Paulo disse, eu estou falando o que a Bíblia diz, certo?
O apóstolo Paulo disse que casamento é um dom, e nem todo mundo recebeu o dom do casamento. Às vezes a melhor opção que você faz é pelo celibato, é por não se casar, porque é muito melhor você fazer a opção pelo celibato do que fazer a opção por um marido ruim. As mulheres divorciadas aqui, se você viveu num relacionamento abusivo, onde você foi agredida, onde você foi abusada, onde você foi abandonada, onde você foi traída, eu sinto muito por você, e apesar de entender que Deus odeia o divórcio, e que ele existe pela dureza do coração, eu fico muito feliz de Deus ter livrado você desse crápula, dessa pessoa que destruiu, arruinou com a sua vida. Embora eu creia que Deus já tenha a reconstruído. Mas eu digo para você uma coisa, se esse é o seu caso, eu não tenho dúvidas de que o Senhor, Ele pode reconstruir essa área da sua vida. Ele pode reconstruir. O tempo é de Deus, não é o nosso tempo. Deus tem um tempo diferente do nosso. Agora, se você entrar num novo relacionamento, não cometa os mesmos erros. Escolha melhor. Escolha melhor. E se você chegar à conclusão de que você não vai ter alguém que cumpra os mínimos requisitos bíblicos para ser um marido segundo o coração de Deus, eu digo para você, não case novamente. Não case novamente com uma convicção de que você pode ser plenamente feliz, sem marido. Porque homem nenhum no mundo pode fazer você uma mulher genuína e plenamente feliz. O único esposo que pode fazer você feliz tem um nome, e o nome dele é Jesus, ele pode. Você pode ser feliz mesmo sem se casar. Para as mulheres casadas aqui, uma aplicação para vocês também. Eu creio que hoje você tem a responsabilidade de mudar a rota do seu casamento. Talvez você reclama muito do seu casamento, mas a grande culpada por essa relação adoecida na qual você está é você. Você só critica o seu marido. Você se opõe a ele na frente dos seus filhos. Você expõe os erros dele diante das pessoas. Você acaba com o seu marido. O que um homem mais preza nessa vida é respeito. O que acontece quando um homem grita com o outro? É pancada. Porque se tem uma coisa que pega para um homem, é ser desrespeitado, é ter a sua dignidade ferida. Não é por acaso que a Bíblia diz, mulheres, respeitem os seus maridos, porque o homem precisa de respeito. E não é por acaso que a Bíblia diz, maridos, amem as suas mulheres, porque a mulher precisa se sentir amada. Deus que nos criou nos conhece. O seu marido precisa de respeito. Então chegue na sua casa hoje, olhe nos olhos dele e diga, meu amor, eu quero pedir perdão, porque eu tenho desonrado você, eu tenho desrespeitado você, eu tenho destruído o nosso relacionamento com críticas públicas a você, eu quero que você me perdoe. Eu sei que existem mulheres que estão, assim, indignadas, frustradas, porque os seus maridos cristãos não assumem a liderança espiritual. Não estou falando chefia da casa. O tipo de liderança que dá murro na mesa e diz assim, quem manda aqui sou eu. O homem que tem que bater na mesa e gritar, quem manda aqui sou eu, não aprendeu ainda o que significa liderar a sua família, segundo o coração de Deus. Mas talvez você esteja aí revoltado porque o seu marido não assumiu a liderança do lar. Você está triste, está bravo. Você que está protagonizando, você que está à frente, você que está chamando a sua família para o altar. Esse é papel seu, homem, de sacerdote, a gente vai falar semana que vem. Mulheres, não deixem os seus maridos faltarem na semana que vem. Se arrumar qualquer coisa, fala assim, não,
sábado que vem, agora você vai para a igreja também sábado que vem. Eu diria para você uma coisa, mulher casada. Às vezes Deus vai levantar você como uma Débora na sua família. Uma Débora que vai segurar as rédeas da sua casa quando tudo estiver ruindo. Às vezes é possível que Deus levante você. Mas pode ser que Deus esteja falando com você para deixar algumas coisas caírem no chão. Algumas coisas caírem no chão que você estava segurando. E no momento que essas coisas que estão na sua mão caírem no chão, todas essas coisas, e vocês estiverem ali pegando os cacos, você vai olhar para o seu marido e falar: meu amor, eu amo você, e eu quero ajudar você, mas eu não vou assumir a sua responsabilidade e a sua posição de líder da casa. Essa posição é sua, é com você. Chame o seu marido à responsabilidade, cristão. E maridos, a liderança espiritual da família de vocês é sua. Esse é um privilégio, é um fardo. Não coloque esse peso sobre a sua mulher. Ela não quer. Eu duvido que tenha uma mulher aqui. As mulheres que têm assumido a liderança dentro das suas casas estão fazendo isso porque os homens não estão cumprindo com o seu papel, mas elas não querem, porque elas não foram criadas para isso. Você foi criado para isso. Então reassuma a liderança espiritual da sua família. É você que tem que ser o crente da casa, não é a sua mulher. É você que os seus filhos têm que ver servindo na igreja, não só a sua mulher. É você que tem que chamar os seus filhos para orarem à noite, não a sua mulher. E eu estou falando aqui, se você não é cristão, não é da igreja, por favor, essa conversa não é com você. Eu estou falando aqui com maridos que são discípulos de Jesus. Reassumam a liderança espiritual da casa de vocês, em nome de Jesus, e urgentemente. Se você está se sentindo desrespeitado pela sua esposa, e vocês entraram num ciclo terrível de ofensas, de brigas, de discussões, confesse, fala com ela, conversa com ela, fala: eu tenho me sentido desrespeitado por você, se eu desrespeitei você em alguma coisa, em algum momento, por favor me perdoa. Agora, mulheres, voltando aqui com vocês, não tenham vergonha da submissão. Não tenham vergonha. Sujeitar-se ao marido não é demérito. Não é nada a não ser o cumprimento de um papel honroso que Deus delegou para você. Resgate a beleza da submissão. A submissão é bela, é magnífica, por uma razão muito simples e clara. O Evangelho é submissão. O Evangelho é submissão. Afinal de contas, aquele diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor que se fez servo, é o Senhor que se submeteu à morte de cruz. Então a gente não precisa ter vergonha, e você não tem que ter medo da submissão. Resistência à submissão. A submissão é maravilhosa. E Ele fez tudo isso na cruz do Calvário, se submetendo, se sujeitando à vontade do Pai e entregando a vida dEle para nos perdoar da nossa insubmissão e fazer de você uma nova mulher, uma nova esposa, uma nova mãe. Não importa o que aconteceu até aqui, o que você ouviu até aqui, o que formou você até aqui, agora é a partir de hoje. Faça dessa noite um marco na vida da sua família e um ponto assim de convergência no seu relacionamento conjugal, um ponto de inflexão. A partir desse momento, você vai ser uma mulher completamente diferente pelo poder do Evangelho que fala do Deus que se submeteu por amor a nós. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a se colocar de pé, nós vamos orar enquanto o grupo vem à frente. Eu quero que você ore. Você que é casado, casada, pelo seu casamento nesse momento, coloque seu cônjuge diante de Deus.
Se você estiver do lado dele, do lado dela, e se quiser, dá a mão para ele, dá a mão para ela, vamos orar. Ore com ele agora, ore com ela. Você que não é casada, você que não é casado, peça a Deus por essa área da sua vida. Peça a Deus, Senhor, reconstrua essa área da minha vida. Coloque, Senhor, a pessoa certa no meu caminho, a quem eu vou ter prazer de me submeter. Em nome de Jesus, Senhor, abre os meus olhos, abre o meu coração, que eu me satisfaça na Tua presença, enquanto o Senhor não coloca no meu caminho a pessoa, o rapaz, o homem que vai me amar como Jesus ama a sua igreja. Fale com ele também sobre isso. Mas se você está aí com a sua mulher, ore no ouvido dela, ore no ouvido dele e peça ao Senhor que abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, para que a gente seja uma igreja de relacionamentos saudáveis, de relacionamentos fortes, e eu não tenho dúvida que esses relacionamentos só vão acontecer à medida que nós voltarmos o nosso coração e os nossos olhos para a palavra de Deus e resgatarmos na nossa família os princípios e valores que devem orientar a nossa família. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.